René Descartes foi um filósofo e matemático francês. Ele nasceu em 1596 e viveu até 1650. A sua principal obra chama-se Discurso do Método. Nessa obra, Descartes observa que os conhecimentos matemáticos eram sempre seguros, ou seja, eram conhecimentos confiáveis, verdadeiros. Por exemplo, 2 mais 2 sempre será igual a 4. Já os conhecimentos da filosofia e das ciências não eram seguros, já que frequentemente surgiam novas ideias e teorias que refutavam ou substituíam outras anteriores. Devido a essa falta de segurança nos conhecimentos filosóficos e científicos daquela época, Descartes elaborou um método baseado na matemática, para que fosse possível obter conhecimentos seguros, ou seja, verdadeiros, em qualquer área do conhecimento. Esse método ficou conhecido como método cartesiano e possuía 4 passos, ou 4 regras. O primeiro passo é o da evidência, que consiste em observar com cautela aquilo que vai ser estudado, seja uma informação, uma notícia, algum problema, etc. O que quer que chegue até nós não podemos fazer julgamentos precipitados sobre eles. Isto é, não podemos aceitar algo como verdadeiro ou falso sem conhecê-lo evidentemente como tal. Por isso, diante de qualquer informação, primeiramente devemos buscar as evidências e não se precipitar nos julgamentos. Não podemos nos deixar levar pelo que é aparente. O segundo passo é o da análise, que consiste em dividir a informação em várias partes e estudar separadamente cada uma delas, ou seja, reduzir o complexo em partes mais simples. Dessa forma, ao invés de tentar entender o todo, que seria a informação completa, dividimos a informação em tantas partes quantas forem necessárias, para melhor poder entendê-la. Segundo Descartes, quando dividimos um problema, ele se torna mais fácil de ser enfrentado. O terceiro passo é o da síntese, que consiste em pegar a informação dividida e ordená-la de acordo com sua dificuldade ou complexidade. Assim, devemos começar resolvendo as questões mais simples, mais fáceis de conhecer e depois passar para as mais complexas. O quarto passo é o da enumeração. Nesta etapa, devem-se fazer enumerações completas e revisões gerais, para garantir que nada seja omitido. Em outras palavras, devemos sempre nos certificar de que não esquecemos de nada, de que nenhuma lacuna foi deixada para trás, que todos os elos estejam conectados e que todas as etapas foram seguidas. Após elaborar esses 4 passos, Descartes começou a pensar no que ele poderia confiar para se chegar ao conhecimento verdadeiro. Então, ele começou se perguntando o seguinte: será que existe uma verdade tão evidente que não poderia ser questionada? E para responder a esta pergunta, ele utilizou o método chamado de dúvida hiperbólica, onde se duvida de tudo para chegar à verdade, onde se suspende o juízo, não tomando nada como verdadeiro ou falso, sem antes analisar todos os argumentos possíveis. E foi isso que ele fez. Descartes começou duvidando dos sentidos. Para Descartes, para se chegar ao conhecimento verdadeiro, não se pode confiar totalmente nos sentidos, no tato, visão, olfato, paladar e audição, já que eles nos enganam. Eles podem ser utilizados, mas somente juntos com a razão. Por exemplo, se uma pessoa que não tem conhecimento sobre o universo observar a Lua a partir da Terra e a olho nu, ela tenderá a imaginar que a Lua é realmente daquele tamanho que ela está vendo. Se uma pessoa observar uma caneta dentro de um copo d'água e não tiver conhecimento a respeito do efeito da refração, ela tenderá a achar que a caneta está deformada. Outro exemplo, imagine que uma pessoa escute um som e acredite que ele esteja vindo da casa do vizinho da esquerda, mas na verdade o som está vindo do vizinho da direita. Nesses exemplos, podemos notar que os sentidos enganaram essas pessoas a respeito daquilo que era verdadeiro. Por isso, a informação que nos chega pelos sentidos precisa ser analisada racionalmente para que se torne clara e nítida, e assim possamos verificar se a informação é válida ou não. Depois, Descartes começa a duvidar da matemática, ou seja, do conhecimento lógico. Mesmo Descartes acreditando que a matemática era um conhecimento seguro, ainda assim ele imaginava o seguinte:
Quem poderia garantir que não existe uma entidade espiritual, um gênio maligno, que confunde a nossa mente toda vez que a gente vai fazer um cálculo matemático? Ou seja, se 4 mais 4 na verdade não for 8, e sim 7, mas por causa do gênio maligno, acreditamos que seja 8. Descartes queria mostrar com isso que a nossa percepção da realidade poderia estar sendo manipulada por alguém que nos aprisionou em uma ilusão. Depois, Descartes passou a duvidar da própria realidade. Segundo Descartes, a nossa existência poderia ser apenas um sonho, ou seja, tudo o que vemos e experimentamos não passa de um sonho, e, portanto, a nossa realidade seria uma ilusão. Por fim, Descartes duvidou da razão, que também é chamada de cogito, ou seja, a capacidade da mente humana de raciocinar, de pensar. Descartes chega à seguinte conclusão: a dúvida é um tipo de pensamento, e o pensamento só existe em nossa mente. Se eu duvido, eu estou pensando. Se eu estou pensando, eu tenho mente. Logo, se eu penso, eu existo, ou pelo menos a mente existe. Por isso, nós podemos duvidar de tudo, mas ainda que duvidemos do pensamento, para duvidarmos do pensamento, precisaremos pensar. Ou seja, é impossível duvidar do pensamento. Afinal, duvidar do pensamento é pensar. Portanto, através da dúvida hiperbólica, Descartes pôs em dúvida toda a nossa realidade. Contudo, se podemos duvidar da realidade, dos sentidos e até mesmo da matemática, a lógica, então, necessariamente, essa capacidade de duvidar advém do pensamento, e que por isso, todo ser, antes de pensar, ele existe. E foi assim que Descartes chegou à famosa conclusão: penso, logo existo, ou em outra tradução, penso, logo sou. Essa é a primeira certeza filosófica constatada por Descartes. Podemos duvidar de tudo, menos de nossa capacidade de raciocinar. E se podemos pensar, é porque existimos.